Queridos, em todas as culturas do mundo antigo, nós vemos um tipo de ação, principalmente no tempo de Israel, no tempo de Jesus também, culturas em que a mulher era pouquíssimo valorizada. No tempo do Israel e do entorno de Israel, as mulheres eram pouquíssimo valorizadas. E alguns vão dizer que a Bíblia é machista, que isso, que aquilo, mas quem diz isso nunca leu a Bíblia. Porque a Bíblia aponta e mostra muito o protagonismo que Deus age também por meio das mulheres. Quantas mulheres nós conhecemos na Bíblia que fizeram grande diferença no seu tempo e foram instrumento de Deus para a perpetuação do próprio povo de Deus. Foram mulheres que tiveram garra e que muitas vezes agiram onde homens deveriam ter agido e não agiram. E parece que isso continua acontecendo nos dias de hoje. As pesquisas mais recentes têm mostrado que cada vez mais nas nossas comunidades de fé, a igreja só funciona por causa das mulheres. Que os homens cada vez mais têm se embananado, cada vez mais têm dado um passo para trás, não feito aquilo que poderia fazer, não tem se colocado como esses sacerdotes do lar, e muitas das nossas igrejas são literalmente carregadas nos ombros pelas mulheres. O Senhor nos ensina, sim, que há uma verdade da sua graça que flui tanto por homens quanto por mulheres. Sim, mas os homens também são chamados a dar um passo à frente, a assumir responsabilidade. Mas desde que o mundo é mundo, as mulheres têm muitas vezes feito aquilo que os homens deveriam estar fazendo e não fazem por omissão. Ao olharmos para a Escritura, vemos muitos nomes de mulheres que foram importantíssimas para o reino, para a igreja, e, por que não dizer, para que o Messias chegasse. Ao longo das últimas semanas, nós meditamos no livro de Ruth, falamos muito sobre Ruth, e como Deus se manifestou por meio da sua bondade, da sua generosidade, da sua atuação. E tantas outras mulheres nós poderíamos falar que são conhecidas, como é o caso de Joquebede, a mãe de Moisés, que o protegeu dos decretos do rei, e então Moisés veio a se tornar um grande estadista e tirou o povo do Egito. Podemos falar de Débora, a grande juíza, podemos falar de Esther, que pelas suas atitudes, pela sua ação, pela sua entrega, poupou todo o povo de Deus. Podemos falar de Ana, a mãe do profeta Samuel. E podemos ir para o Novo Testamento e falar de tantas outras mulheres, como Maria, a mãe de Jesus, como Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, Priscila, ela e seu marido Áquila foram discipuladores de Apolo, que foi grande responsável pela igreja de Corinto, uma outra mulher chamada Dorcas, em que nós vemos em Atos, que se doou. Estes são alguns dos nomes mais conhecidos, mas a Bíblia nos fala de muitos outros personagens, tanto homens quanto mulheres, que desenvolveram um papel fundamental para que a graça chegasse até nós. Hoje nós vamos ver uma dessas mulheres, que talvez seja um pouco desconhecida de alguns. Nós lemos o primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, no versículo 1, que diz assim: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Ele era descendente de Calebe. Aqui está o cenário em que essa história está se passando. Davi já havia sido ungido por Samuel como rei, ainda não tinha sido empossado como rei, mas já havia sido ungido como o próximo rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul. Davi já tinha inclusive derrotado um gigante, o famoso gigante Golias. E aqui nós estamos vendo Davi fugindo de Saul, que queria matá-lo. No capítulo anterior, no capítulo 24, Davi está se escondendo juntamente com os seus homens, e ele se esconde em uma caverna. Talvez você se lembre desse texto, é um texto muito engraçado. E então, Saul, que está procurando Davi para matá-lo, vai aliviar o ventre, se é que você entende, dentro daquela caverna onde Davi estava escondido. Ele literalmente vai aos pés, e diz o texto que Davi aproveita essa oportunidade, vai lá e corta um pedacinho do manto dele.
Todos os homens de Davi estavam dizendo: Deus está entregando Saul nas tuas mãos, vai lá e mata ele. E Davi disse: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Depois dessa cena, Saul está então diante de Davi, e Davi fala para ele: olha, estou aqui com um pedaço do seu manto, o Senhor me entregou você nas minhas mãos, e eu poderia ter matado você, mas para que se prove que eu não quero o mal do meu Senhor, eis aqui, eu poderia ter te matado. E Saul chora, agradece a Davi, mas continua a persegui-lo. O capítulo 25 nos mostra Davi continuando a fugir. Ele continua tentando se esconder de Saul. E ele vai se esconder então aqui neste lugar, nesse deserto de Parã, nessa região chamada de Maom, como diz aí no versículo 2. E ali, essa história vai nos mostrar um casal. Um homem chamado Nabal e a sua esposa chamada Abigail. O nome Nabal significa tolo, tolice, imprudência. E não é muito estranho, nem muito difícil, ver um tolo se casando com uma inteligente. Não é muito difícil disso. Dizem que as mulheres têm um sentido aguçado, né? Um tipo de administração emocional mais aguçado. Mas veja só, nós não podemos usar isso como uma desculpa para a nossa falta de critérios. Neste tempo no qual a Bíblia está descrevendo, as mulheres tinham pouca voz no que diz respeito ao seu casamento. Muitos casamentos eram arranjados. Muitos casamentos aconteciam de uma forma quase que sem a anuência da própria mulher. E aqui nós estamos vendo exatamente uma mulher que estava numa relação como essa. Pior é hoje, em que as mulheres podem escolher bem, mas às vezes não escolhem. Muito tempo atrás, aconselhava uma pessoa que era de uma outra comunidade de fé, e ela veio falar comigo: poxa, meus pais não aprovam o meu namoro, ninguém gosta do meu namorado, meu pastor não aprova o meu namoro, os amigos da igreja não aprovam o meu namoro. E eu disse para aquela moça: bom, das duas uma, ou esse rapaz é um grande injustiçado, ou você não está vendo algo que está todo mundo vendo. E às vezes as pessoas se metem nas maiores enrascadas, nas maiores furadas, porque não dão ouvidos à voz de outras pessoas e da sabedoria. Julgam, e isso não só mulheres, mas homens também, julgam muito mais a aparência, julgam muito mais coisas que são secundárias, ao invés de pensar em primeiro lugar se aquela pessoa ama a Deus acima de todas as coisas. Mas aqui vemos Nabal casado com esta mulher que é chamada de Abigail. Aqui é um contraste no versículo 3, dizendo que Abigail era uma moça inteligente e bonita, enquanto Nabal era um homem grosseiro e mau em tudo que faz. Há um contraste muito interessante aqui. Este mal não era simplesmente alguém que não sabia fazer as coisas. É mal no sentido moral, é mal no sentido perverso. E ao longo da história nós vamos ver que isso vai ficando mais claro. Os próprios servos de Nabal reconheciam que ele era um homem maléfico, um homem maldoso. E diz o texto que este homem era descendente de Calebe. Muitos estudiosos vão dizer que este é o Calebe, amigo de Josué, companheiro de Josué. Os dois únicos que entraram na terra prometida daquela geração. Toda a geração foi apagada devido ao seu pecado e o seu desejo de não entrar na terra prometida. Só a segunda geração é que entrou. Além dessa segunda geração, entrou Josué e Calebe. Calebe da tribo de Judá, a mesma tribo do rei Davi. E o texto continua dizendo aí no versículo 4, quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes. Ele lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e pergunte-lhe em meu nome, como está? Digam àquele afortunado: paz para você, paz à sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, e depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor.
Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Olha o Nabal, sendo um Nabal, sendo mau, se aproveitando da situação para arrogar para si grandiosidade diante da dificuldade deste grupo de pessoas. Como eu disse, Davi estava fugindo juntamente com os seus soldados e estavam necessitando de alimento, de mantimento. Enquanto estavam ali nessa região do Carmelo e os pastores estavam pastoreando ali, eles garantiram a segurança para que ninguém fizesse mal a estes pastores. E agora Davi diz: talvez encontremos favor diante de Nabal. E a resposta de Nabal é: quem é Davi? Veja, ele não tinha necessidade nenhuma de devolver o favor. A sabedoria nos ensina a sermos bondosos com quem é bondoso com a gente, não é? A sabedoria nos ensina a tratarmos bem quem nos trata bem. A tolice nos ensina a tratar mal quem nos trata bem. Mas Nabal não só tratou mal não dando nada, mas ele humilha. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Estou fora, não vou ajudar ninguém. Nabal trata mal quem o tratou bem, não retribuiu o favor que ele recebeu, agiu com desprezo, com humilhação. E de novo, veja, ele é descendente de Calebe, da mesma tribo de Davi. Irmãos, no mundo antigo, havia uma certa cortesia, principalmente entre pessoas do mesmo povo. Isso deveria acontecer ainda mais em Israel. Isso deveria acontecer ainda mais entre membros de uma mesma tribo. Fazia parte da lei do Senhor o cuidado com aquele que estava desabrigado por qualquer motivo que fosse. E Davi estava fugindo do rei Saul. A sua fama era conhecida. Davi havia conseguido vitória militar diante dos filisteus ao destruir Golias. Davi é um homem conhecido. Mas Nabal está cheio da sua arrogância, e na sua arrogância ele não expressa generosidade. E o texto nos diz então no versículo 12, que então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram, e ao chegarem disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens, que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua espada. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Lembra, Nabal significa tolo. E veja um tolo agindo. Primeiro, ele não age com bondade com quem agiu com bondade em relação a ele. Mas agora, Davi vê o seu sangue subindo, né? Davi fica tiririca da vida. Como é que é? Depois de tudo que a gente fez. Davi fica tão irado com a situação, que lá no versículo 21, verso 21 diz assim: ora, Davi tinha dito, com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal, que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Nabal agiu com tolice, e Davi vai retribuir tolice com tolice. Há um jeito de ser tolo, retribuindo o bem com o mal. Mas há um outro jeito de ser tolo, quando a gente usa a tolice do outro como desculpa para ser tão tolo quanto. Quando a gente usa a falta de educação do outro para ser mal educado, a violência do outro para ser violento. Nosso coração tem essa capacidade maravilhosa de transformar a ofensa em justificativa para o pecado, de pagar na mesma moeda, de dizer eu não levo desaforo para casa. E isso, nenhum de nós está imune, de que o coração deseje isso, de que o coração pense nessa justiça retributiva. Estamos falando aqui sobre Davi, que é retratado na Escritura como um homem segundo o coração de Deus, que na cabeça dele está buscando justiça, mas na verdade o que ele está buscando é vingança, por ter o seu orgulho ferido. O problema da ira, queridos, é que ela sempre convence que a nossa reação exagerada é totalmente justa e sensata. Esse é o problema da ira.
Quando a gente bate no peito e diz, mas eu tenho razão, eu tenho direito. E quando eu estou certo, eu vou até as últimas consequências, eu vou até o fim. A gente precisa aprender a escolher as nossas batalhas. Tem batalhas que não valem a pena. Tem batalhas que falam somente do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa arrogância. Pense, queridos, quantas decisões ruins já foram tomadas em uma discussão de casal, em conflitos na igreja, em uma mensagem que é enviada no calor do momento, ou em uma palavra que é dita no calor do momento, em que depois a gente se arrepende, mas quando menos percebe, o estrago já está feito. Nabal agiu com tolice, mas Davi parece que não quer ficar muito atrás, também na tolice. Diz o texto no versículo 14, que nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs para correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons, e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Veja só, até os funcionários de Nabal conhecem a figura. E eles estão exatamente dando testemunho daquilo que os servos de Davi falaram para Nabal. Nós protegemos todo o seu povo, nós protegemos os seus pastores. Eles disseram aqui para Abigail, foi exatamente isso. Era como se eles fossem um muro ao nosso redor. Mas Nabal é casca grossa, Nabal é bicho teimoso, Nabal é orgulhoso, ele nem perguntou para a gente, só agiu com falta de educação. E agora, a caca está feita. Queridos, muita guerra começou por tolice. Das grandes às pequenas. Muitos relacionamentos foram rompidos por tolice. Muitas guerras dentro de casa aconteceram por tolice. E agora então estes moços vêm até Abigail, porque eles sabem quem é a pessoa mais sensata dessa relação. Eles sabem quem é a pessoa inteligente da relação. E eles falam então com Abigail, e diz o texto no versículo 18, então Abigail pegou com toda a pressa, veja, ela age com imediatismo, pegou a toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos, vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando, um jumento descia, encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela encontrou com eles. Aqui a cena está mostrando agora, Abigail vai correr atrás do prejuízo do marido, vai tentar resolver a situação do marido, vai ser a apaziguadora, a pacificadora, aquela que vai tentar corrigir a teimosia e o orgulho de Nabal. Nós lemos já o versículo 21 e 22, que nesse paralelo, enquanto Abigail está descendo, está lá Davi, tiririca da vida. Não, se amanhecer e eu não tiver matado todo mundo, que Deus me castigue. Verso 23 diz então que quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse, meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Abigail está deixando claro, Nabal é desse jeito, Nabal é bicho ruim. Nabal significa tolo, ela está dizendo, é o significado do nome dele, e o nome cabe certinho. Sabe que no mundo antigo, as pessoas recebiam nome, fosse por situações que aconteciam no ato do seu nascimento, mas muitos também recebiam seu nome posteriormente.
tinham um nome de nascimento, mas eram conhecidos depois por um outro nome que os deixava mais famosos. É mais ou menos os apelidos que nós temos nos dias de hoje, né? Às vezes você chama uma pessoa pelo nome, e quem está do lado fala assim, ué, mas esse é o nome dele? Porque você só conhece o apelido, né? E Nabal parece que era bem famoso por ser tolo, por ser insensato. E ela então diz, Nabal é tolo. Esse é o jeito dele. A insensatez não reconhece o bem que é feito. A insensatez retribui o bem como mal, mas a insensatez também pode fechar as portas nas nossas vidas. O jeito de agir. Nabal está prestes a perder a garganta, prestes a perder tudo que tem, porque foi insensato. Queridos, a Bíblia nos ensina, no livro de Provérbios, e esse é o tema de Provérbios, sobre a sabedoria em contraste com a tolice. A sabedoria em contraste com a insensatez. O sábio é aquele que ouve a Deus, que busca conhecer os caminhos do Senhor. O Salmo vai dizer que o insensato diz no seu coração, não há Deus. O insensato é esse que despreza quem é Deus, despreza o conselho de Deus. E nós podemos ser insensatos, se não dermos ouvidos à voz do Senhor, e tomarmos decisões com o fígado, tomarmos decisões diante de pressões emocionais, agir na raiva, ou agir na emoção. Tem um ditado que diz que a gente não deve tomar decisões permanentes quando nós estivermos com sentimentos voláteis. Não tome decisões permanentes, baseado em sentimentos passageiros. Já ouviu aquela história? Não vai no mercado com fome. Já viu essa história? É um bom conselho de administração financeira, tá? Você vai no mercado com fome, você compra mais do que precisa. Não tome decisões quando você estiver de cabeça cheia, com raiva. Cuidado na hora de falar. Está com o coração cheio de ira, fecha a boca. Está com o coração muito alegre, calma, dá um passo para trás, pensa. Às vezes a gente vê só o lado positivo, não pensa no lado negativo. Avalie as coisas, porque a insensatez nos faz agir por impulso. Nabal agiu por impulso, da sua arrogância, mas Davi também está prestes a agir por impulso, no seu senso de justiça própria, na sua tentativa de vingança. Nabal foi insensato, mas Davi deseja pagar a insensatez com insensatez. E o que Abigail faz? Abigail fala, conversa. Abigail apresenta para ele argumentos, não só traz ofertas, mas o texto nos diz no versículo 26, Abigail dizendo, agora meu Senhor, tão certo como vive o Senhor de Israel, Yahvé, o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue, de fazer justiça com as próprias mãos, que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor, sejam como Nabal. Este é o presente que a sua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos seus rapazes, que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão dessa sua serva, ela não fez nada e está pedindo desculpa. Ela não fez nada dizendo, olha, põe na minha conta, Nabal é assim. Ela está tentando de alguma forma mediar, pacificar, ela não quer colocar mais lenha na fogueira. Sabe que tem muitas discussões e brigas que podem acabar assim. Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não briga, dois não beija, né? Quando um não quer. Há um outro texto nas Escrituras, em Provérbios, que diz que sem lenha o fogo se apaga. Mas a gente pode pôr mais lenha no fogo, mais lenha no fogo. Aqui, Abigail está agindo com sabedoria e dizendo, Davi, não faz um negócio desse, olha, põe na minha conta, eu devia estar mais atenta, Davi. Olha a sequência do texto, verso 28, perdoe a transgressão dessa sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque Ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida, e se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, o seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse na cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se desta sua serva.
Veja o argumento de Abigail. Abigail lembra a Davi quem ele é. Davi, lembra quem você é. Deus te prometeu como príncipe de Israel. Deus já fez grandes coisas na sua vida. Davi, não tenta tomar justiça nas suas próprias mãos, lembra quem você é. Se por um lado ela lembra Davi de quem ele é, ela também está trazendo a Davi uma visão de quem ele pode se tornar. Ele pode se tornar o Saul 2.0. Saul era esse orgulhoso. Saul era o arrogante. Saul era o vingativo. E aqui está a Abigail dizendo, Davi, não faz um negócio desse, para que você não tenha remorso amanhã, para que você não tenha peso nas suas mãos amanhã, sangue nas suas mãos amanhã, para que você não seja culpado de sangue inocente. Porque Davi não queria só pegar o Nabal, ele queria acabar era com todo mundo. Abigail está ensinando o caminho da conciliação. Sabe, aproveitando o Dia das Mulheres, Deus frequentemente usa mulheres como instrumento de sabedoria, equilíbrio e discernimento. Muitas vezes são as mulheres que trazem este equilíbrio dentro de sua casa, que conseguem convencer o marido, que conseguem falar com os filhos. Dizem que as mulheres, elas são o equilíbrio da casa, né? Se a mulher vai mal na casa, a casa toda vai mal, é um caos. E eu posso atestar que isso é verdade. Se a mulher não está bem, nada está bem. Se o homem fica mal, a casa anda, funciona, vai, né? Aquelas famosas gripes masculinas, né? Agora, se a mulher está mal, a mulher é tanto o termômetro quanto o termostato da casa. Não só dá para ver a temperatura, como ela regula a temperatura da casa. Não é à toa que a Bíblia fala desse poder feminino no lar, de tanto edificar a sua casa, como destruí-la com as próprias mãos, com o posicionamento, com a fala, com o olhar. Abigail se mostra como sendo uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher equilibrada. Famílias inteiras já foram preservadas por uma mãe sábia. Famílias inteiras já foram preservadas por uma esposa que é equilibrada. Mulheres, não menospreze o seu poder de equilibrar o seu lar. Não menospreze o poder da sua oração. Não menospreze aquilo que Deus pode fazer na sua casa por meio de você. Agora, isso não serve só para mulheres. Porque Deus frequentemente coloca Abigails na nossa vida. Gente que nos traz de volta ao senso. Gente que denuncia o nosso pecado, gente que nos aconselha, gente que nos confronta, gente que coloca a mão no nosso peito e diz, você precisa parar. Às vezes são mulheres, às vezes são homens, são amigos, são familiares, às vezes é um líder espiritual, às vezes é uma exposição, uma pregação, em que Deus fala conosco através de alguém, e ao falar conosco nos coloca no nosso devido lugar. Agora, dizer que Deus está falando não é o mesmo que dizer que nós estamos ouvindo, porque Deus fala. A questão é, e nós ouvimos? Deus levanta pessoas. Na vida de Davi, e Abigail está falando isso, foi Deus que me enviou na sua frente, Davi. Foi Deus que me trouxe aqui para você não fazer essa besteira. Na vida de Davi, foi Abigail. Mas será que Davi vai ouvir? Não vai. Você tem uma Abigail? Uma amiga, um amigo, alguém em casa, em que você dá liberdade para que te confronte, alguém que não fale só o que você quer ouvir, porque nós precisamos que isso aconteça, porque Deus age nas nossas vidas, Deus toca nas nossas vidas, também através de gente, também através de pessoas. Às vezes estamos orando dizendo, Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade, mas Deus está expressando a Sua vontade por meio das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente não ouve. Às vezes estamos pedindo um conselho de Deus, mas não estamos prontos para ouvir quando esse conselho vem da boca de gente que a gente conhece. Ou às vezes não temos gente ao nosso redor em que a gente dá liberdade para que fale o que a gente precisa ouvir. Davi tem aqui uma grande oportunidade de voltar ao juízo ou de ser o Saul 2.0. E sim, nós precisamos de Abigails, mas nós também podemos ser
uma Abigail na vida de alguém. Nós também podemos ser este que traz conselho, uma palavra de equilíbrio, que não põe lenha na fogueira, ao contrário, que promove a paz. Bem-aventurados são os pacificadores. E ao olharmos para esse texto, e o texto continua no verso 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Mulher sábia, Abigail. Conseguiu convencer Davi a voltar para o seu senso. E é muito interessante que até esse ponto da fala de Abigail, você não vê o nome do Senhor. Quando a gente vê na Bíblia Senhor escrito todo em maiúsculo, né? É o nome do Deus de Israel, Yahvé. E até esse ponto, antes de Abigail começar a falar, você não vê o nome do Senhor. Mas a partir do momento que ela fala de Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não são só argumentos vazios, não é só retórica. Ela está dizendo: ô Davi, lembra quem é o verdadeiro rei, lembra quem você serve, Davi. E quando nós estamos fora do prumo, nós precisamos de conselhos, mas principalmente de conselhos que fluem da própria palavra de Deus. Conselhos que expressem o caráter de Deus. E Abigail foi esse instrumento de Deus para colocar juízo na cabeça de Davi. E Davi nos mostra essa nossa própria luta com aquilo que nós chamamos de domínio próprio. Davi reconheceu na voz de Abigail sensatez. Enquanto Nabal era somente tolice, Davi reconheceu nos conselhos de Abigail sensatez, sabedoria. Porque veja, domínio próprio não é ausência de emoção. Domínio próprio não é quando a gente diz assim: nada me tira a paz, nada me tira o sossego, ninguém me deixa bravo. Não é isso que é domínio próprio. Domínio próprio é como a gente age diante do nosso coração atribulado. Quando alguém te fecha no trânsito, domínio próprio é o que você vai fazer com a raiva que está no seu coração. Domínio próprio é o que você vai fazer quando alguém fala algo que toca naquela ferida. Não é que você não vai sentir nada. A grande questão é o que você faz quando você sente o que você sente. E todos nós, assim como Davi, precisamos da graça de Deus. Todos nós temos aonde o calo aperta. Todos nós temos palavras que são gatilhos, circunstâncias que são gatilhos, para expor de nós o nosso pior. Agora, domínio próprio é exatamente essa força de vencer a si mesmo. A maior força não é vencer o outro. A maior força não era para Davi vencer Golias, ele já tinha vencido Golias. O maior desafio, a maior batalha é vencer o nosso próprio coração. Provérbios vai dizer que é mais forte aquele que consegue vencer a si mesmo do que aquele que domina uma cidade inteira. É fácil resolver as coisas do lado de fora, difícil resolver as coisas do lado de dentro. Domínio próprio não é não sentir raiva quando se é provocado, mas é ter a humildade de parar quando Deus nos confronta, seja lá como Ele nos confronte. Às vezes é por meio de alguém, às vezes é por meio da nossa própria consciência, em que Deus fala com a gente: por aí não. E a gente diz: amém, por aí não. Engole seco, conta até 10 e diz: não vou responder tolice com tolice. Não vou responder ofensa com ofensa. Não vou responder burrice com burrice. Porque todos nós temos os nossos momentos. E precisamos aprender a controlar, não o outro, mas controlar o nosso próprio coração, a nossa língua, os nossos pensamentos.
Porque se por um lado existem ações que nós tomamos de impulso, reações que acontecem na hora, existem outras reações que duram dias, mágoas que guardamos por dias, uma briga que aconteceu pela manhã e que a gente fica ruminando o dia inteiro, cozinhando aquilo, quando ele chegar, quando ela chegar, eu vou falar isso. Cozinhou o dia inteiro aquela ira. Famílias que cozinham semanas, meses, anos, brigas que poderiam ter sido resolvidas há muito tempo. A Bíblia chama isso de tolice. Nós podemos ouvir a voz da sabedoria, que flui do próprio Senhor. O texto continua dizendo no versículo 36, que então Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa, olha o Nabal, fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O problema de Nabal não era a ausência de condições não, tá? O texto deixa muito claro, ele era rico, muito rico. Os homens vieram pedir comida, e voltaram com as mãos vazias. E quando Abigail chega em casa, Nabal está fazendo a maior festança. Diz o texto, um banquete de rei. O que é um contraste, né? Uma ironia, que ele tratou mal o rei. Aquele que já havia sido ungido por Deus como um rei de Israel. E ele age como um rei, se banqueteando. E diz o texto que o seu coração estava alegre, e ele bastante embriagado. Por isso, preste atenção nisso, por isso, ela, Abigail, não lhe contou absolutamente nada, até o amanhecer. Aí, mais um traço de sabedoria, né? Saber a hora de falar. Tem algumas sabedorias que a gente precisa calar elas, até o momento propício. Às vezes não é o conteúdo, mas o momento em que se fala. Sabe que se fazer entendido é uma ciência muito difícil, porque tem o que a gente fala, o como a gente fala e o quando a gente fala. Falar a coisa certa do jeito errado, você pode estar cheio da razão, mas se falou errado, o outro não quer nem ouvir, por mais que você esteja certo. Às vezes fala com arrogância, às vezes fala com raiva, não está falando mentira, mas o jeito não é o melhor, ou às vezes não é a hora. Sabe que eu estou fazendo, esse microfone está me incomodando, eu estou fazendo uma averiguação, para ver algum tipo de neurodivergência em mim, e ao longo da minha vida, a minha esposa já aprendeu a lidar comigo, que às vezes ela fala e eu não estou ouvindo. Se eu estiver no meu foco ali, pensando em alguma coisa, fazendo alguma coisa, pode falar, eu vou responder, mas eu não ouvi nada, não ouvi. Aí, desenvolvendo essa sabedoria, minha esposa aprendeu a saber a hora que eu estou ouvindo ou não. Ela chega e fala assim, eu posso falar? Eu digo, pode. Você vai conseguir me ouvir? Vou. Aí ela fala, entendeu? Entendi. Você pode repetir o que eu falei? Assim, mas Jean, como é que pode? Não, eu preciso disso. Eu sou assim. Quantas e quantas vezes conversas aconteceram que eu não participei. Só minha boca falou, mas eu não sei de nada. E a gente precisa ir aprendendo a como o outro ouve, não só como a gente fala. Se nós queremos ser ouvidos, tem um jeito certo, tem a hora certa. E Abigail sabia, o homem está mamado, está na cachaça. Se eu falar, ele não vai entender. O máximo que vai acontecer é a gente brigar, e não vai resolver nada. Então diz o texto que até de manhã ela ficou quietinha, porque sabia que aquilo não seria ouvido. Então o verso 37 diz, pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, e ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. Olha isso. Nabal era maligno. E Davi estava prestes a acabar com Nabal, porque ele achava que a malignidade de Nabal dava para ele o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ah, irmãos, quantas vezes a gente também acha
que o erro do outro nos dá o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando nós lembramos que Deus julga as causas melhor do que nós, quando nós aprendemos a deixar nas mãos de Deus a justiça, porque Ele sabe de fato o melhor momento, o melhor jeito de agir, às vezes somos nós que estamos errados, e Deus vai tratar com a gente, com o outro. Deus ia tratar com Nabal, já estava nos planos de Deus tratar com Nabal. E aqui, Nabal experimenta o seu fim, devido ao seu próprio pecado. E Davi reconhece isso. Tanto aí que no versículo 39 diz que quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que eu recebi de Nabal, e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça, sobre a cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Aí já é outra história. Davi viu que aquela era uma mulher valorosa. Davi viu que aquela era uma mulher preciosa. E veja, não é só uma questão aqui de oportunismo, amor à primeira vista, não é isso. Lembre-se que no mundo antigo, uma mulher que perdia o seu marido, se ela não tivesse filhos principalmente, ela estava desolada. Ela precisava ser resgatada, cuidada de alguma forma. Então, a morte de Nabal trouxe também consequências sobre a vida de Abigail. E agora Davi, para honrá-la também, diz: eu vou cuidar dela, eu vou cuidar de Abigail. Mas preste atenção, Davi reconhece que ele estava prestes a fazer uma besteira. Não fosse a voz ponderada de Abigail. Atitude de aplicação, queridos. Muitas crises acontecem na nossa vida porque nós reagimos rápido demais. Carregamos muitas consequências de erros porque agimos antes de pensar. Escolha quais batalhas precisam ser travadas. Uma das coisas que nós pensamos em conversas, aquele texto em que Paulo diz: eu combati o bom combate. Falamos isso aqui no culto dos homens, no grupo dos homens. Enquanto conversávamos, um dos irmãos falou assim: eu fico pensando, né? Paulo dizendo, combati o bom combate, que tem alguns combates que não são bons de combater, né? Tem algumas lutas que só desgastam a gente. Tem algumas lutas que não levam a lugar nenhum. Escolha quais são as lutas que valem a pena ser travadas. E cuidado, porque você pode meter o pé pelas mãos ao reagir rápido demais. Em segundo lugar, pessoas sábias podem salvar você de decisões que vão destruir a sua história. Davi não ia carregar essa mácula na sua caminhada, porque ele deu ouvidos a alguém sábio. Por isso, valorize as pessoas que te confrontam, as pessoas que te aconselham, as pessoas que têm coragem de dizer que você está errado. Valorize. Valorize os seus amigos, seus irmãos em Cristo, a sua família. Valorize a sua igreja, seu pastor, discipuladores, seja lá quem for que estiver no seu caminho, que tem a audácia de dizer: existem caminhos que são os melhores, e talvez você não esteja escolhendo o melhor dos caminhos. Em terceiro, a maior luta que nós temos que travar nessa vida é com o nosso próprio coração. É o nosso autogerenciamento. É lidar com a gente mesmo. É o tal do autocontrole, o domínio próprio. Mas graças a Deus que a Bíblia nos diz que essa é uma expressão do fruto do Espírito. Quanto mais nos enchemos de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais adquirimos a capacidade de cuidar do nosso coração, de saber a hora de falar e de saber a hora de calar, de saber a hora de agir e de saber a hora de parar. Aquele que quer sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, busque a Deus, para que Deus possa nos capacitar a vivermos de maneira cada vez mais autocontrolada pelo alto. Não só o nosso próprio controle, mas o controle de Deus em nós. E por último, Deus é o justo juiz. Deixa a vingança nas mãos dele. Deixa que ele haja. Deixa que ele faça.
e surpreenda-se com aquilo que Ele pode fazer. E muitas vezes, não tem nada a ver com aquilo que a gente faria. Muitas vezes a ação de Deus não se parece em nada com aquilo que a gente faria. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você crê neste Deus das Escrituras, você tem a capacidade de colocar nos pés dele toda situação, toda ofensa, toda calúnia, toda angústia, porque ele é o justo juiz. Amém, queridos? E nós não podemos encerrar sem falar de Cristo. Porque na figura de Abigail, nós vemos a face de Jesus. Abigail se colocou entre Davi e o desastre. Abigail foi esse instrumento de Deus na vida de Davi para que ele não experimentasse o caos das suas consequências. E Jesus? Jesus se colocou entre nós e o justo juízo de Deus pelos nossos pecados. Deus poderia nos destruir. Davi estava fora do seu senso. Mas Deus, em sua infinita justiça, e você sabe muito bem disso, você se conhece muito mais do que qualquer pessoa pode se conhecer. Eu me conheço. E eu posso dizer que se eu fosse Deus, eu já tinha me varrido da terra há muito tempo. Com a minha inconstância, com os meus medos, com os meus pecados. Deus tinha todo o direito de exercitar sobre nós, não vingança, juízo. Mas Ele não fez isso, porque Cristo se colocou entre nós e a justa ira de Deus. Jesus interrompeu o desastre dos nossos pecados, e os desastres que os nossos pecados causariam sobre nós, ao tomar sobre si a consequência dos nossos pecados. E agora, esse mesmo Cristo que nos salvou, que intercedeu e que intercede por nós, nos deu o seu Santo Espírito, e por meio do seu Santo Espírito uma vida transformada, e à medida que o conhecemos, que o amamos e que o servimos, desenvolvemos em nossa vida o fruto do Espírito, que consiste também em mansidão, paciência e autocontrole. Cristo é a própria sabedoria de Deus. E se nós não queremos ser Nabal, tolos e tolas, se queremos ser mais parecidos com Abigail, queremos ser parecidos mais com essa personificação de sabedoria, precisamos dar ouvidos a Deus, quando Ele fala por meio da sua palavra, e quando Ele fala por meio de pessoas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática, e ser também na vida de outros, bons conselheiros.